Uma palavra profética, então, para você, para os seus negócios, que eu vou repartir aqui, foi durante um tempo de oração, e com temor e tremor, que Deus me ajude a repassar, né, toda a orientação e direção que o Senhor me deu para permanecermos nesse tempo aqui. Diante desse cenário atual, assim, de completo declínio, né, sob todos os aspectos, nós precisamos de mais de Deus. Se de um lado nós temos o juízo de Deus, de outro, ele prosperará os seus escolhidos. O apóstolo Paulo escreveu esse versículo que eu vou compartilhar contigo, já no final da vida dele. E eu fiquei com esse versículo uns 2, 3 dias, Deus falando ao meu coração. E eu tenho para mim que o apóstolo Paulo acabou vendo, né, o que aconteceria nos dias de hoje. Bem, esse texto está em 2 Timóteo 4:5 e diz assim: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Ser sóbrio é ter lucidez moral diante de tanta imoralidade, né? A pessoa sóbria é moderada, equilibrada, vigilante, o que contrasta com adormecido, embriagado, insensível. E a nossa igreja está adormecida, apostatada da fé, fria. É preciso então despertar, vigiar, porque sem luz nós não enxergaremos o que estará à nossa volta. Lembra daquela passagem das noivas prudentes e nécias? As nécias ficaram sem o azeite da unção. E sem óleo, elas não tinham luz. E sem luz, nós não enxergamos. Não será simples nos manter em equilíbrio diante de tantas rupturas que acontecerão. Nós precisaremos orar mais vezes e jejuar mais. Eu não sei porquê, mas esse ano só troquei de jejum, porque não parei de jejuar até agora, emendando um jejum no outro. Deus o sabe, né? Só obedecendo aqui. E orando. Desde que ele falou comigo, eu escorrego da cama, caio de joelhos, começo a orar de manhã e no meio do dia, depois à noite, né? Então, cada um tem aí um tempo de oração com Deus e uma direção de Deus, mas é necessário intensificar. Buscar mais santidade, porque o nível de imoralidade aumentará. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Nós precisaremos andar em amor, porque o ódio se instalará. Os valores estão tão invertidos que hoje a gente está amando e a pessoa diz que a gente está odiando. Orando pela pessoa, né? Pagando o preço aí, diz que a gente odeia. Inversão de valores. Aprender a olhar mais para o céu do que para a terra. Naqueles momentos que você não encontrar nada olhando à sua volta. Se lembre sempre de olhar para cima, porque nós temos um Deus que sempre tem solução e para ele sempre tem saída, né? Suporta as aflições. Nós seremos provados sob todos os aspectos o tempo todo, com tudo que está vindo, e precisaremos de Deus, estar em Deus para suportar. A perseguição aumentará e nós seremos odiados por causa do nome de Jesus. Mateus 10, 22. Isso até dentro da igreja, viu? Porque o joio e o trigo estão crescendo junto, né? Então, até entre os supostos irmãos. Passaremos por... A igreja está cheia de primos, né? Passaremos por grandes aflições e precisaremos suportar o alto nível de pressão espiritual. Tiago 1,12. Precisaremos de paciência de Jó, diante de tanta calamidade. Tiago 5,11. E o nível de injustiça que aumentará. 1 de Pedro 2,19. Eu estou passando da maneira como tive entendimento de Deus e então é importante que você busque aí, através do teu autoconhecimento,
O que te leva a se descontrolar? Né? O que te faz perder o domínio próprio? É o fruto do Espírito, né? Mas é o orgulho, a ofensa, a ira, os pecados da língua. Busque transformação em Deus para suportar a pressão espiritual que virá. Ou seja, nós precisaremos estar mortos. Cristo em nós, a esperança da glória, mas nós mesmos, o mínimo de nós ou nada de nós. O ideal é nada, né? Faz o trabalho de evangelista. Deus conta com a nossa cooperação para propagar a sua palavra no lugar que temos de influência, ou seja, no nosso trabalho. É tempo de Deus levantar os seus filhos para resplandecer a sua glória. Para isso, Deus nos dará recursos financeiros, direção, unção para propagar o seu reino. Nós precisaremos ter para repartir, para testemunhar o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus e para implantar o reino de Deus. Cumpre cabalmente o teu ministério. Cada um de nós foi chamado para desempenhar um papel no corpo de Cristo. Uns na igreja, né, como apóstolo, profeta, evangelista, mestre, pastor. Outros nos negócios. Tem tantas nomenclaturas dentro de uma empresa, né? Não importa a nomenclatura, os cargos, nem na igreja. Outros na educação. Outros no governo, nas artes, no entretenimento, na família. Eu fiz 6 edições de congressos e eu fazia um chamado igreja, empresa, governo, educação. Deus sempre tinha me dado esse entendimento. E aí comecei a pôr pontinho na educação. Aí me deparei com essa revelação anos atrás das 7 montanhas, né? E parece que chegou o tempo mesmo agora onde Deus está posicionando os seus nessas montanhas. Hein? Que coisa linda, né? Somos representantes de Deus aqui na Terra. Sim, nós somos embaixadores de Cristo. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Que Deus nos ajude a permanecer, a perseverar, porque mais do que começar bem, nós precisaremos terminar bem para morar com Deus, né? Jesus já foi assegurar a morada para nós. Então, que Deus nos ajude a ter uma vida eterna, né? Diante de Deus. Então, vamos em frente.